Honorários advocatícios. Adoro falar de honorários advocatícios. Meu coração se alegra com os honorários advocatícios. Ainda mais pós-reforma trabalhista, não é? Após a reforma trabalhista, nós, advogados, meros mortais aqui, não é? Passamos a ter direito aos honorários advocatícios sucumbenciais. Esses, anteriormente a 2017, só eram devidos em situações específicas previstas. Agora não. Agora nós temos direito aí aos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o artigo 791-A da CLT. Pensando nisso, você pode me questionar, mas Priscila, quando que os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos? Pois bem, com a lei da reforma trabalhista, lei 13.467 de 2017, nós tivemos o apontamento lá na CLT de que a mera sucumbência tornou apto, não é? Apto ali a se exigir o quê? O direito aos honorários advocatícios sucumbenciais. Então, a mera sucumbência da parte ali faz com que surja, não é? O meu direito ali, como parte contrária, advogado da parte contrária, a ter direito aos honorários advocatícios sucumbenciais. Priscila, mas e se você estiver atuando em causa própria? Você está atuando numa causa, né, sua. Pois bem, ainda que eu esteja atuando em causa própria e eu seja parte vencedora, os honorários advocatícios sucumbenciais vão ter que ser arcados pela parte que perdeu. A parte que perdeu, a parte sucumbente, não é? A sucumbência, como eu mencionei, a mera sucumbência é apta a ensejar o direito aos honorários. Então, essa parte vai ter que me pagar os meus honorários, ainda que eu esteja atuando em causa própria. E aí surge, não é? Mas, Priscila, de quanto que são estes honorários? Existe um valor mínimo? Existe um valor máximo? Sim. Valor mínimo de 5%, valor máximo de 15%. Considerado aqui alguns critérios, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Tudo isso está lá na CLT, que são parâmetros para que o juiz, ao condenar em honorários advocatícios sucumbenciais, avalie e determine entre 5% e 15%. Sempre torcemos pelo 15%, não é verdade? Mas nem sempre é possível. E esse percentual entre 5% e 15%, né? Ele vai incidir, melhor dizendo, sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, né? Então, o valor que resultar da liquidação da sentença, ou ainda ali do proveito econômico obtido, e quando não possível, mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Então, os critérios a serem utilizados para incidência desse percentual dos honorários é o próprio valor da liquidação da sentença, ou proveito econômico obtido, ou quando não possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Existe uma pergunta que sempre aparece e que muitos também me trazem, né? Priscila, e se estivermos diante de uma procedência parcial, uma sentença parcialmente procedente? Pois bem, se estivermos diante de uma sentença parcialmente procedente, você deve lembrar, não é? Que ainda assim os honorários vão ser devidos, os honorários de sucumbência, de forma recíproca. Então veja, quando você está diante de uma sentença parcialmente procedente, você está diante de uma sentença em que parte foi benéfica, uma parte foi benéfico para outra. Então ganharam-se e perderam ali, né, de forma recíproca. Nesta situação, eu devo parte de honorários para a parte adversa e a parte adversa deve honorários para mim. Então, há honorários recíprocos devidos aqui. Por quê? Porque estamos diante de uma sucumbência recíproca entre as partes. Então, quando falarmos aqui em uma procedência parcial, se estamos diante de uma procedência parcial, haverá sucumbência recíproca entre as partes. Ou seja, em havendo sucumbência recíproca entre as partes, os honorários sucumbenciais são devidos de forma recíproca, não é? Só que aqui, o legislador ele trouxe algo muito interessante. Ele falou, olha, no caso de procedência parcial, haverá sucumbência recíproca entre as partes e os honorários são devidos de forma recíproca entre as partes. Aí ele trouxe, contudo, olha isso aqui, se pudesse fazer um quadrinho aqui eu faria, ó. Contudo, vedada a compensação. Vedada a compensação. Priscila, como assim?
Pois bem, o artigo 791-A, parágrafo 3º da CLT, traz esse fator expresso, vedada a compensação. Grife aí no seu código. Por quê? Porque ele quer evitar aquela casadinha. Eu viro, né, meu cliente vira para o cliente contrário, né, do outro advogado e fala: tudo bom, réu? Ou autor, tudo bem? Então, sei que nós temos aqui o nosso conflito, estamos aqui discutindo, né? Mas veja, a sentença foi parcialmente procedente. Você deve para o meu advogado e eu devo para o seu. Vamos lá, você não quer pagar para o meu advogado, eu não quero pagar para o seu. Vamos compensar, vai dar elas por elas. Quem sai perdendo são só eles, os advogados. Qual é o problema disso? Todos os problemas estão aqui, não é? Quer dizer, eu sou prejudicada porque a procedência parcial quer fazer uma casadinha prejudicando quem? Os honorários. Negativo. Comigo não. Comigo não. Comigo não. E aí o que acontece? O legislador trouxe vedada a compensação de valores. Ou seja, ainda que estejamos diante de uma sucumbência recíproca, então eu devo para você, você deve para mim, como advogado aqui, não pode, não é querer compensar os valores e prejudicar o advogado coleguinha, né? Não é bonito, não é bacana. Isso está lá no artigo 791-A, como eu falei, reitero aqui, parágrafo 3º da CLT. Com base nisso, não é? Vimos aqui honorários advocatícios. E eu vou deixar uma última dica, que eu acho que vale muito para você poder se aperfeiçoar nos seus estudos. Os honorários advocatícios sucumbenciais também são devidos em sede de reconvenção. Então, se houver lá uma defesa com reconvenção, ou tão somente uma reconvenção, como é possível, os honorários ainda assim são devidos. Então, põe aí como dica final. Em sede de reconvenção, os honorários são devidos. Ficamos aqui com a nossa dica de honorários advocatícios.